Olá a todos, eu sou o Fábio Ribeiro e estou aqui com o Iter. Tudo bem, Iter? Tudo bem, Fábio? Olá, pessoal. Eu sou o Iter. Estamos aí. Ok, beleza, Iter. Olha só, nós vamos comentar hoje sobre o código P0300. Eu acredito que o P0300, essa família P0300, seja a família de códigos que as oficinas, as mecânicas em geral, mais fazem vídeos a respeito. Concordo, viu? Esse código é muito recorrente, viu? É muito recorrente, aparece, tem vários vídeos na internet. Então acho que é a nossa vez agora de apresentar um P0300 na nossa maneira de apresentar ele, correto? Bacana. Vamos lá. Então, vamos lá? Pode ser o P0300, 301, 302, 303, 304, que se refere aos cilindros 1, 2, 3 e 4. Se o motor tiver mais cilindros, aí aparecem os códigos 305, 306, 307, 308 e vai, tá tudo separado, a norma já está preparada para todas essas possibilidades de falhas, né? Vamos pegar o mais comum, que são motores 4 cilindros, então nós vamos fazer do P0301 até o 304. E como é que vai se detectar a falha na combustão? Então, existem dois métodos de detecção dessas falhas P0300. A primeira é pela contribuição da ignição na variação de rotação do motor. Como que se contribui, cada cilindro está contribuindo para a variação de rotação do motor. E a segunda é pela contagem de falhas em relação à curva padrão da sonda lambda pré-catalisador. Então nós vamos fazer esse estudo aqui dessas duas possibilidades, e a primeira da rotação do motor é que nós vamos colocar em foco agora. Então, contribuição da ignição na rotação do motor. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar a variação da rotação no tempo. Não é o sinal do sensor de rotação, é a variação da rotação do motor no tempo. Então como que funcionaria isso? Então tem uma centelha, ocorre a combustão, a rotação do motor vai se elevar, em seguida tem o problema de atrito ou os outros pistões sendo movimentados, a rotação do motor vai começar a cair, mas aí vem uma nova centelha. E aí a rotação do motor sobe novamente e ela fica nessa rotação oscilante. É como se tivesse, no exemplo que eu citei, se você tivesse vários pratos girando num palito, e quando o prato começa a cair, você vai lá no primeiro e dá aquele giro, ganha velocidade de novo e vai girando os pratos e ele vai se mantendo equilibrado, ok? Comparando aí com um espetáculo circense. Então a rotação do motor ela vai variar ao longo do tempo, né? Ela pode ser bem perceptível em alguns defeitos, né? Algumas falhas você vê que fica bem perceptível a rotação do motor subindo e descendo. Mas, no geral, a gente vê, para nós, ela é praticamente estável se estiver com o motor bom. Mas, para um sensor, para um sistema de medição, ele consegue captar essas variações de rotação do motor, ok? Então, vamos tentar numa situação, aqui é uma situação ideal, está tudo perfeito, a curva está bem redondinha, tudo igualzinho. Vamos ver numa situação real como que funcionaria. Então, nesse caso, vai ocorrer a centelha, a rotação vai cair, a rotação vai subir, mas os picos e os vales, eles não são exatamente iguais em todos os cilindros, ok? Mas existe uma faixa no qual esses picos e esses vales, eles não ultrapassam. É o que nós vamos chamar isso aqui de faixa de normalidade. Perfeito? Então aqui não estamos com o motor funcionando. Para nós está redondinho, ok? Bom, mas e uma situação em que ocorre a falha? Então aqui eu já coloquei aqui a faixa da normalidade, né? Vamos montar aqui o gráfico, tá aqui a faixa da normalidade. Vamos simular uma situação agora com falha. Como que ficaria? Então vai ter a centelha, observa aí, ó, nós temos alguns vales fora da faixa de normalidade. Tá observando? Que apareceu que ficou fora, ó, vamos dar um destaque aqui no que ficou fora. Então aqui, ó, faltou aqui esse pico, ele tinha que subir mais, né, para que não ocorresse esse vale aqui. Aconteceu aqui novamente aqui, ó, e aqui. Toda vez que teve esse vale, então foi uma queda na rotação. Aconteceu uma falha, e essa falha não está nesse cilindro, né?
ela está no cilindro anterior. Esse cilindro aqui não contribuiu o suficiente para a rotação do motor ficar dentro da faixa de normalidade. Esse cilindro aqui está falhando, né? Esse outro cilindro aqui está tentando recuperar, olha, ele contribuiu bastante para recuperar a rotação do motor. Esse cilindro aqui, ele contribuiu pouco. Então aqui nós temos uma falha. É o primeiro cilindro, o segundo, o terceiro ou o quarto cilindro? Aqui eu não sei, nesse exemplo aqui pode ser qualquer um deles. Mas lá no motor ele vai conseguir identificar exatamente qual o cilindro que está falhando, né? Aqui eu tenho um caso real, peguei um caso real, o que eu coloquei aqui? No canal 2, que é o canal verde, está ligado um frequencímetro gráfico, ok? E aqui nós temos uma variação de rotação do motor no tempo. E no canal amarelo é o sinal da bobina de ignição. Então, cada pico desse aqui, ó, é uma centelha. Aqui, a gente tem observa que existe um vale grande aqui, ó, nesses pontos aqui do verde, né, no canal verde. Esses vales, eles estão vinculados à falha do dente. Nós não vamos observar essa falha do dente aqui. Nós vamos observar o comportamento da curva aqui, ó. Ok? Então vamos observar aqui, ó. Ocorreu uma centelha aqui, ó. Tá vendo? Ó? A partir da centelha, ó, um pico e um vale. Outra centelha, um pico e um vale. Outra centelha, um pico e um vale. É isso que nós queremos observar, é outra centelha, né? Isso aqui, então observa onde aconteceram os picos e os vales, ignorando o vale da falha do dente. Então observa aí como ficou. Ficou mais ou menos homogêneo, ok? Os cilindros estão contribuindo de forma normal. O que eu fiz seguinte, Will? O que eu fiz na seguinte? Eu peguei e desliguei uma bobina. Ó, vai ter uma falha de uma bobina aqui, ó. Ó, teve a centelha, teve lá o vale e o pico. Outra centelha, aí apontei o vale e o pico. Vai ter outra centelha para o vale e o pico, né? Mais uma centelha, ó, não teve essa centelha, né? E aí não teve. Aí vale, nessa que falhou, tem uma queda aí nítida, né, cara? Aqui, ó, você já vê que ela ficou quase com uma rampa, né? Descendo. Olha como é que ficou os vales e os picos agora. Ó, você tá vendo que enquanto que a outra ela ficou bem homogênea, né? Variando pouco, aqui não, aqui ela tem uma variação em V ou em W, né? Ó, ela vai fazer assim. Então aqui é possível identificar que esse cilindro, que foi a falha dessa ignição, não contribuiu para a rotação do motor. Perfeito? Tá bem claro aí, né? Bom, e o outro método é o da sonda da variação da sonda lambda. Então, como é que funciona a sonda lambda? Então, aqui é o gráfico da tensão da sonda lambda no tempo. Então, o sinal da sonda lambda, ele vem caindo e subiu. Eu já mostrei isso em uma outra apresentação sobre essa questão da sonda lambda. Esse tempo aqui que ele saiu, ó, ele tem um 0,3 aqui. O que é esse 0,3? É uma constante de baixa tensão para a mudança do cálculo do tempo de injeção. Então, abaixo disso aqui, ele vai mudar o cálculo do tempo de injeção. Ele vai tentar enriquecer a mistura, porque ela já está pobre. E aqui, no 0,4, é a constante de alta tensão para a mudança do cálculo do tempo de injeção. Então, aqui, a hora que ele passar desse valor aqui, ele tem que começar a calcular para empobrecer. Esse tempo para sair daqui do 0,3 para o 0,4, que deve ser mais ou menos aqui em torno, na média, as sondas lambdas médias, normais, isso aqui é em torno de 300 mV, isso aqui em torno de 600 mV. Esse tempo para sair daqui para cá é a medição que a norma chama de 0,6, ok? Esse índice 0,6. Seguindo a sonda lambda. Então, agora nós temos o tempo de a sonda lambda desceu. Esse tempo de descida aqui, para ele sair da constante 0,4, 600 mV, para a constante 0,3, 300 mV, em média, esses valores, a norma não diz se é 600 ou se é 300, mas em média a gente tem visto isso, né? Seriam valores bem próximos a isso. Essa é a medição 0,5, é um tempo, né?
O 0,5 aqui é um tempo, igual o outro aqui, que era um tempo, o 0,6. Continuando, nós temos outras medições na sonda lambda que a gente pode verificar. Então aqui é o sinal da sonda normal e a norma vai destacar alguns pontos. Então esse ponto aqui é o ciclo de funcionamento da sonda lambda, que seria o 0A. Ele vai pegar o 0,3 em ascensão, aqui ele passou no 0,3 novamente, mas ele está na descendência, e aqui o 0,3 em ascensão. Então, desse ponto a esse aqui é um ciclo de funcionamento da sonda lambda. Posso pegar por aqui? Pode. Posso pegar por aqui? Posso. Vai dar mais ou menos os mesmos tempos. Mas lá na norma ele destaca o 0A a partir da linha da linha do 0,3. Ok? E pegando a sonda lambda em ascensão. Então, Fábio, se eu entendi, assim, o 0,5, o 0A, são faixas que a norma utiliza para fazer a análise dela aí no sinal da sonda? É isso aí. A norma define esses tempos, né? E aí depois eu imagino que pelas médias que se vai. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os erros. Em função das médias de funcionamento da sonda lambda, é que ele vai identificar se aquela sonda está com padrão, o funcionamento está dentro do padrão ou não. Ele vai ter valores normais para aquele motor, para aquela sonda, valores normais de 0,5, de 0,6, de 0A, ok? Que seriam os pontos de medição. Ele ainda tem o 0,7, que é o mínimo, o 0,8, que é o máximo, e aqui eu mostro todas as medições aqui. Então, 0,6 o tempo de subida, 0,5 o tempo de descida, 0A o período da sonda, 0,7 o mínimo e o 0,8 o máximo. Então, isso aqui são pontos de medição pegando uma sonda do padrão da sonda lambda. O que se faz aqui agora? Se faz uma contagem dos erros. Certo? Quer dizer, toda vez que ele saiu do 0,6, do normal, ela subiu lento demais, houve uma falha. Ela desceu rápido demais, uma falha. Desceu lento demais, uma falha. Né? Ela tem que estar dentro de uma faixa de normalidade. Esse período aqui foi grande demais, outra falha. O pico foi grande, falha. O vale foi grande, falha. Ela vai contar as falhas. E essa contagem de falhas, ela vai funcionar da seguinte forma. Ele vai fazer uma média. O sistema vai contar o ciclo de funcionamento, virou a chave de ignição, virou o motor, o contador de falhas é 0. E ele vai contar as falhas de ignição, as falhas em que a sonda lambda ocorre fora dessa faixa. Quando ele desligar a chave de ignição novamente, o sistema vai armazenar aquela falha e vai fazer um cálculo de uma média exponencial, uma média ponderada exponencial móvel. O que ele vai fazer? Ele vai dar um peso de 10% para as falhas correntes e 90% para as falhas passadas, para a média passada. E aí o que vai acontecer? Ele vai armazenar esse cálculo. Então ele vai ter uma coluna onde ele armazena a contagem do ciclo corrente e vai ter a média. Então, se você cancelar o erro, o que vai acontecer? Zerou tudo. O que você vai ter inicialmente ele vai precisar de 10 ciclos de funcionamento para ele voltar ao contador. Se as falhas estiverem ocorrendo, se você não fez nem... Nesse caso, você considera que seria dispensar informações importantes, né? Zerar o erro sem fazer uma análise, no caso? Exatamente. O que ele poderia fazer? Ele fez um teste no carro, ele andou com o carro, testou. Então teve um monte de armazenamento lá, de erro. O que ele faz? Antes, ele desligou o carro. Na hora que ele liga novamente, mas ele não funciona o carro. Ele só liga a chave sem funcionar o motor. Porque se ele funcionar o motor, vai zerar o contador de erros para fazer a nova contagem de erros do erro presente, da contagem de falha de ignição. Aí o técnico consegue visualizar a contagem, quantos erros aconteceram no primeiro cilindro, no segundo cilindro, no terceiro cilindro, no quarto cilindro, no último teste de rodagem do veículo.
Aí ele consegue observar, não, falhou mais o terceiro cilindro do que os outros. Ele contou 200 falhas no cilindro 1, 250 falhas no cilindro 2, 3.900 falhas no cilindro 3 e 180 falhas no cilindro 4. Então, aquele cilindro 3, ele tem que ser observado com calma, né? O contador de falha. Porque na hora que ele ligar o motor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a contagem do cilindro, vai zerar ele e vai jogar ele e vai incrementar na média. E a média é 10% dos presentes do contador. Ele é como se fosse um saldo bancário. Ele tem o saldo anterior, que era a média passada, né? A média passada vale 90%. E ele vai pegar a última contagem, que vale 10%, e somar com o saldo anterior. E aí ele vai ter um novo saldo dessa média. E vai armazenar esse contador. Então, se zerar sem fazer no diagnóstico, já zerou, o que vai acontecer? Perdeu a informação. O técnico tem que usar essa informação antes de continuar no diagnóstico. Ok? Bom, o que a gente tem aqui nesse estudo? Então nós temos, é a contribuição do cilindro pela rotação do motor e a outra é o contador pelo sinal da sonda lambda. Então a sonda lambda, ela pode ser, não adianta, se tiver uma falha de combustão, não adianta trocar a sonda lambda. Que inclusive é muito recorrente, né, isso. O pessoal faz muito isso, né? Às vezes troca a sonda e na verdade ela é o elemento importante na detecção, não é a causa, né? Era a consequência. Mas era assim, uma das maneiras de se contar os erros é pela sonda lambda. Ok? Beleza, aí eu fiz aqui um diagrama de Ishikawa para o código DTC, P0300. Beleza? Então vamos lá. P0300, a gente pode começar por aqui, ó. Falha na ignição, que é a primeira coisa que vem na mente. Falha na ignição. E o que pode ter falha de ignição? Aí nós vamos olhar cabo de vela, vamos olhar bobina de ignição, sensor de detonação, vela de ignição, carbonização, tudo isso aí vai interferir na ignição. Isso é uma das coisas. Pode ter mais coisa aqui? Pode. Graficamente, pra gente, colocar 5 é um tanto bom. Pode existir mais? Pode. O importante aqui é a gente parar para raciocinar sobre o problema. Se existe uma falha na ignição, vai existir falha na combustão. Porque o sistema está contando falhas de combustão. Não é falha de ignição. Ele chama de falha de ignição, mas não é da ignição. Lá o nome lá, misfire. Porque tem diversos fatores que vão influenciar na combustão, né? Exatamente, é falha na combustão, né? A ignição é é um deles, tá? Mas existe outra coisa, por exemplo, olha lá, o problema do combustível. O combustível não vai alterar essa combustão, né? O que poderia alterar no combustível? Vamos pensar, baixo nível de combustível, combustível adulterado, o que mais? Pressão de linha fora da faixa, injetor com jato disperso, falha na bomba de combustível. Pode ter mais casos ainda? Pode ter mais casos ainda que relacionam ao combustível. Se falhar combustível, vai falhar a ignição? Vai falhar a combustão, tá? E aí os gases de escape não vão fazer o funcionamento da sonda lambda ser diferente do esperado. E a contribuição do cilindro, se tiver, vamos supor, o injetor do cilindro 3 não está dispersando o jato de forma homogênea. O jato está muito direcionado para um lado específico. Pronto, aquele cilindro ali, ele vai ter uma contribuição diferente dos outros. O importante é a gente avaliar que o combustível é uma dos elementos da combustão. Tá? Ele faz parte do conjunto. Então, o que mais que faz parte desse conjunto que a gente tem que avaliar? A admissão. O ar de admissão vai interferir, tá? Então vamos lá. Eu tô colocando aqui, o vapor de óleo pode contaminar o ar de admissão. E aí você tem uma interferência na mistura ar-combustível. Uma interferência na mistura ar-combustível, você vai ter problemas na combustão. E isso vai significar o quê? Até um enriquecimento indesejado, né? De algo que não foi medido. De algo que não foi medido, exatamente. E isso vai interferir no conjunto completo. O problema, e aí ele vai interferir na contribuição daquele cilindro ou
no sinal lá da sonda lambda. Tá? O que mais que poderia ter aqui? Entrada falsa de ar. Aí já é o inverso, né? Já é o inverso, tá? Então, mas ele interferiu na combustão. O que mais? Falha da medição de ar, né? Se era sensor de pressão de ar ou medidor de massa de ar, aquele exemplo que você deu lá no... Sujeiras que podem atrapalhar, né? Corpos estranhos. Pode causar 0,300? Pode, porque ele interfere na combustão. Correto? O que mais? Filtro de ar obstruído, né? Admissão de vapor de combustível, interferiu na mistura ar-combustível. Olha aí, então assim, nós estamos trazendo aqui várias causas para a pessoa entender que ela precisa pensar sobre a combustão e não sobre a ignição, né? O que mais que a gente tem? A compressão. A compressão do motor é importante. Se não tiver compressão, você pode ter uma boa admissão, um bom combustível, né? Uma boa ignição, mas não está existindo compressão naquele cilindro. Bom, você tem um problema de combustão aí. Porque se você não tiver compressão suficiente, você vai ter um problema, né? Então aí, anéis de segmentos alinhados, e agora vai, válvula sem assentamento, comando desgastado, vazamento de cabeçote. Então assim, são várias causas que a gente tem, e aqui eu fiz um diagrama de Ishikawa para ficar resumido das causas que poderiam ser o P0300. E agora nós temos um outro problema, tá? Complicado para a oficina mecânica, que é o seguinte: como resolver um problema com tantas hipóteses, né? Um problema que pode ser causado desde um cabo de vela até algo que esteja comprometendo a compressão do motor é algo muito amplo e requer muito cuidado na hora de se fazer um orçamento. Então, qual que é o problema aqui, Lucas? A pessoa ela chega lá com o código P0300, identifica o P0300 e aí ela vai atrás da causa do problema. E ao descobrir para descobrir a causa do problema, ela não negociou um orçamento antes. E aí o que acontece? Se for um cabo de vela, beleza, resolve fácil, identificou fácil. Mas e se for uma entrada falsa de ar, dependendo do motor, pode ser um negócio, um trabalhão. Então, o que nós estamos sugerindo é o seguinte: aqui, muitas vezes, se identificar um código P0300 e alguns códigos de falha, o que talvez o ideal fosse a pessoa vender uma série de medições, olha, o médico, você chegou e ele te pede um monte de exames, um hemograma, uma tomografia, um monte de exames que ele faz para ele chegar no diagnóstico. Então, muitas vezes um caso P0300 seria uma dessa situação. Antes de tentar resolver o problema, se negociar com o proprietário do veículo, uma sequência de testes que é possível de saber quanto tempo eu vou demorar para se medir compressão de cada cilindro, para verificar se existe entrada falsa de ar ou não, assim, se o combustível não é adulterado, está adulterado. Ou seja, situações que você precisa levar em consideração, que você precisa descartar antes, e elas vão precisar, né, de uma análise. Aquele diagrama seu de Ishikawa ali ilustra, ele pode até utilizar ele, né, Fábio? Ilustra muito bem, até o cliente conseguiria entender, olha, o tanto de entradas erradas que eu postei aqui e que pode estar causando esse P0300. E lá não tá nem todas, né? A gente poderia imaginar mais coisas, ok? O que eu estou dizendo é que muitas vezes, identificou um P0300, você vai ter que fazer um teste, você vai ter que fazer uma análise, negociar com o cliente, o dono do carro, uma bateria de testes. E essa bateria de testes, a pessoa já cria uma sequência de análises a serem verificadas, em que isso aí já tem um tempo mais ou menos padrão, uma quantidade de tarefas pré-estabelecidas, que ela vai ter um valor definido. E aí, ao longo dos testes, acaba-se muitas vezes descobrindo a verdadeira causa da falha P0300. Mas só que aí a pessoa, para percorrer o caminho da descoberta da falha,
chegou-se um valor justo para os dois lados, né? Nem é um excesso de tempo gasto na procura da falha, que encareceria o serviço para o proprietário do veículo, nem ao contrário, é ele trabalhar muito tempo e ser remunerado às vezes por algo extremamente pouco, porque ele fez vários testes, vários diagnósticos, vários exames, e aí no final ele descobriu uma coisa simples que era a causa do problema, mas para ele chegar naquela coisa simples, ele teve que percorrer um caminho complicado. Não, esse checklist aí é uma sugestão muito interessante nesse caso. Então essa é uma sugestão para se avaliar. Identificou um P0300, negociar com o dono do veículo uma bateria de exames e não simplesmente correr atrás da causa do problema, né? Já começa, olha, tem que medir, tem que fazer várias medições, tem que descartar várias hipóteses e muitas vezes, dependendo do diagnóstico, vamos supor que seja anel alinhado, né? O problema. Então aí tem que ir para a cirurgia. O exame chegou à conclusão que existe uma falha na compressão do cilindro 3. Bom, agora nós vamos para a questão da cirurgia. Aí é outro passo, outra negociação. Ok? Então essa é só uma... Eu acho que ficou muito bom a sua explicação e bem ampla, com muitos detalhes, Fábio, sobre o P0300 aí. Eu penso que sim, eu tenho causos aqui, ocorrências, né? E são várias, com causas variadas. Separado verbalmente, você estava falando aí sobre os problemas de origem mecânica, eu não preciso nem compartilhar a minha tela. Eu tenho um caso que já aconteceu até em mais de um modelo da BMW, Fábio, e o motor perdia potência, né? Sempre que você demandava carga do motor, e aí ele registrava baixo nível de encendido do cilindro. Talvez o scanner oferecia essa descrição, mas você pode ter várias. O fato é que ele registrava o código de falha P0300. E as falhas eram aleatórias, né? Aconteciam em múltiplos cilindros. Aí a pessoa já parte para troca de componentes, trocou bobinas, trocou velas sem solução, né? E era só partir para teste com o carro em rotações mais altas, em temperatura de trabalho, o defeito era registrado de novo. E qual foi a causa disso, né? Você até citou isso no decorrer aí da sua aula. Tinha 2 injetores com leque aberto, injetores dos cilindros 1 e 5. Né? E toda vez que se rodava um período maior com o carro, via que aquelas velas do cilindro 1 e 5 elas estavam mais umedecidas, ou seja, a combustão não estava legal ali. Né? Depois, uma investigação mais aprofundada, era um BMW 3.0 2009, e mesmo sendo 2009, ao checar, né, com o pós-venda, havia um boletim já técnico sobre isso, e o cliente conseguiu até garantia desses injetores. Olha que coisa, hein, cara? Conseguiu a garantia mesmo num carro já? Mesmo num carro já vencido por algum tempo, porque era uma coisa já detectada pelo fabricante, uma coisa recorrente. Né? Isso aí foi até um registro que eu fiz do Vanderlei. Às vezes, o que eu tô falando é assim, às vezes o caminho para se chegar a esse injetor defeituoso, o caminho até se chegar a essa conclusão, a pessoa sofre muito. Só poderia ter passado por aquele checklist que você sugeriu, né? Aquela lista de averiguações, isso aí poderia estar nela, porque é uma possível causa. Né? E era um elemento do sistema de alimentação, né, de injeção, e houve falha na combustão. Na GM, por exemplo, já peguei mais de um, na Montana, no Cobalt. Você tem também registro do P0300 com falhas aleatórias ou em múltiplos cilindros, né? Sempre também que a rotação passa de 3.500 ou próximo de 4.000 RPMs, né? A luz acende e geralmente o pessoal parte para os elementos do sistema de ignição e muitas vezes a pessoa substituiu a correia dentada, fez uma intervenção mecânica ali e apenas um processo de aprendizagem da posição ali da polia do virabrequim, né? Feito com o scanner, com o veículo em temperatura de trabalho, né? Vai deixar
de registrar o P0300. Nesse caso, você já nem tem um defeito, você tem, na verdade, a demanda aí de realizar um serviço de aprendizagem com equipamento de diagnóstico. Isso nem estava na lista lá do meu Ishikawa, né? Isso, e é recorrente na GM. Ele perde o sincronismo, é como se estivesse fora do sincronismo, e aí eu imagino que o sistema, existe uma falha o avanço de ignição fica perdido, fica perdido, e aí ocorre a falha do P0. Exatamente, e aí você faz a aprendizagem. Tem montadoras que essa aprendizagem aí é um procedimento prático, né? Mas no caso da GM aqui, você tem que conectar o equipamento de diagnóstico e realizar essa aprendizagem. Isso pode acontecer em mais de uma montadora. Na GM eu peguei mais casos, mas já peguei casos em que o problema também era de origem falhas mecânicas, uma pressão de compressão baixa no cilindro, né? Por exemplo, eu tenho aqui registro na Volkswagen do P0300, 0301, 0304 e novamente o problema em injetor, né? Nesse caso aqui em particular era o injetor do cilindro 4, né? Um registro que eu tenho do Alexandre Batista passou para a gente, registrava mais de um DTC, o P0300, o 0301 e o 0304, né? Fez a limpeza nos injetores e substituiu o injetor do cilindro 4, né? E resolveu o problema. Eu quero deixar aqui o meu obrigado a todos, eu fico feliz em poder colaborar, Fábio, colaborar aí com o seu trabalho também. Eu que agradeço, Vitor, acho que a sua experiência é muito bacana e vamos atrás de novos causos. Gente, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.